Qual é o jeito certo de revisar? Revisar é importante? Como é que é o jeito certo? É por mapa mental? É você pegar e ler as suas anotações no seu caderno? É você usar o Anki? É você usar flashcard? É você ler as suas marcações nas apostilas, nos PDFs? Qual é o jeito certo de revisar? Revisar é necessário? Bom, a gente precisa falar sobre isso. Talvez esse vídeo seja um dos vídeos mais importantes desse canal, porque a gente vai falar sobre algo que é fundamental na jornada do concurseiro até a sua aprovação. Isso é um fato. Mas o que dizem por aí, muitas coisas que dizem por aí, é praticamente impraticável. E eu vou te dizer uma delas, tá? Mas antes disso, já coloca aqui nos comentários hashtag bora passar, para você que ainda quer passar em concurso ainda nesse ano, tá? O canal ele está crescendo e eu agradeço a sua contribuição, a sua inscrição, os seus comentários. E a ideia é justamente isso, é compartilhar a minha experiência de como é que eu passei em 6 concursos federais, 6 universidades federais, Poder Judiciário Federal e, por último, no Senado Federal. Então, são dicas quentinhas de como é que, durante todo esse processo, foi a minha evolução no mundo dos concursos, tá? Então, eu tenho alguma coisa para te falar sobre revisão. E a certeza que eu tenho é que não é nada do que dizem por aí. Uma das ideias mais absurdas na minha avaliação que existe em relação à revisão é a ideia de que você tem que seguir aquele ciclo de revisão muito famoso, que você estuda algo agora, estuda algo hoje, então tem que revisar antes de dormir, amanhã tem que revisar de novo, daqui a 7 dias, depois daqui a 15, depois daqui a 30. Então, assim, dessa maneira você conseguiria armazenar o conteúdo. Bom, você não tem cronograma para isso. Você não tem tempo para isso. Como é que você vai seguir uma rotina dessa, sendo que você tem que estudar coisas novas, tá? E a revisão parte do pressuposto que você já viu uma vez. Então, na minha avaliação, isso é impraticável. As pessoas, elas constroem tabelas. Olha aqui a preocupação, você constrói uma tabela para você verificar naquele dia a matéria que obrigatoriamente você tem que revisar. Isso não faz o menor sentido. Essa ideia, ela surgiu de um estudo, tá? De um cientista, de um psicólogo, sei lá, que ele fez um experimento que ele dava algumas letras, algumas palavras aleatórias, e aí elas eram questionadas em relação ao quanto elas lembravam, e aí ele percebeu que 50% era esquecido, e aí passava-se mais dias, então se criou uma ideia da curva de esquecimento, tá? Só que isso não se aplica no mundo dos concursos, porque dentro do mundo dos concursos, dentro das matérias, direito administrativo, constitucional e etc., existe uma lógica, tá? Existe uma associação na sua cabeça em que no experimento que foi feito não existia essa lógica. Não existia, eram palavras aleatórias, entendeu? Palavras, na verdade, não chegava nem a ser palavras, letras aleatórias. Então, assim, não dá para comparar esse estudo e dizer que as pessoas têm que revisar no dia seguinte, daqui a 7 dias, 15 dias, porque tem assuntos que uma vez que entrou na sua cabeça, você não esquece nunca mais, tá? Então, assim, não, é isso que eu quero falar para você. Essa primeira ideia de que revisar em 7, 15, 30 dias, ela não faz o menor sentido por isso, porque também você corre o risco de estudar coisas que você já entendeu, que ficou claro na sua cabeça, no seu poder de associação, e aí você perde tempo, no momento em que você poderia estar vendo coisa nova, você perde tempo vendo uma coisa que você já sabe, uma coisa que você já entendeu, uma coisa fácil de entender. Não precisa, entendeu? David, como é que eu verifico se eu preciso ou não dessa revisão? Eu vou te falar o jeito certo de revisar, que foi o jeito que eu fiz. Vamos falar sobre outros métodos também. Mapa mental. O que é que eu penso sobre mapa mental? O mapa mental é o seguinte, eu já tentei fazer mapa mental, já passei 2 horas fazendo um mapa mental para mim, que a ideia é que você faça o seu mapa mental e você construiu e você faz todas as ligações e você criou um mapeamento na sua cabeça, só que você demora muito tempo para fazer um mapa mental. Muito tempo. Tá? Então, assim, o tempo que você perde gastando no mapa mental, você já assistiu 20 aulas de um curso de videoaula no X2. Entendeu? O método de velocidade. E aí volta para aquela ideia que eu te falei. A gente pode não parecer, eu sei que muitas coisas a gente esquece, isso é verdade, mas muitas coisas, tem coisas que você vê na videoaula que você pegou e pode te perguntar sobre aquilo ali. Na hora das alternativas, você vai saber responder. Talvez você não saiba falar sobre aquele assunto, tudo bem, você não é um especialista em direito administrativo, direito constitucional, você não é um especialista.
Mas na hora que te cobrar alguns princípios, algumas ideias, você fixou na sua cabeça, se você fez um estudo de qualidade. E aí que volta a questão, o que pode diminuir a sua necessidade de revisão? Estudo de qualidade. É você estar 100% focado naquela videoaula, ou naquele PDF, ou naquele momento de estudo. Tá? Não é assistindo videoaula e mexendo no celular e falando com alguém. Não, é você 100% focado naquele novo conhecimento. Tá? Só para revisão, já falei em outros momentos, você pode, numa revisão, você pode colocar um fone de ouvido, vai para uma academia, faz a sua esteira, faz a sua atividade, escutando coisas que você já escutou. Tá tudo bem. Aí eu acredito que funciona. Mas para a construção do conhecimento, é necessário que você tenha foco total. Então, assim, sobre mapa mental, eu não recomendo esse tipo de ação, porque demora muito, tá? David, sobre comprar mapas mentais feitos. Aí cai uma outra problemática também, que eu vou falar. Você revisar coisas que você já entendeu. Então, assim, também cai nessa mesma ideia, tá? Então, assim, eu também não usei, eu não construí um mapa mental. Talvez eu tenha usado o mapa mental em alguma circunstância específica durante a resolução de questões, e aí tudo bem, eu voltei para o mapa mental, vi o tal do gabarito, a ideia, e depois guardei e depois nunca mais vi, tá? Outra coisa também, David, as anotações que eu faço no meu caderno, que eu estou assistindo a videoaula e tal, eu anoto tudo no meu caderno. E o que é que você acha sobre isso? Bom, eu fiz isso, tá? Eu fiz isso. Eu assisti a videoaula e ia escrevendo, e eu recomendo que você faça isso. Por quê? Porque isso mantém o seu cérebro ativo na aula, focado e não assistindo de forma passiva, especialmente depois que você chegou cansado do trabalho, e aí você está lá diante de uma tela, assistindo uma videoaula ou lendo um PDF, enfim. Você fazer essas anotações dá uma ideia de concentração maior, porque você está prestando atenção e você está anotando as coisas. E como é que era a sua anotação, David? A minha anotação era por palavras-chave, tá? Existia um bloco principal do assunto, né? Por exemplo, princípios da Constituição Federal, por exemplo, tá? Então, assim, eu abri uma caixa no meu caderno, esse é o grande tópico, e eu ia puxando pernas para os princípios, né? Então, quais são os princípios da Constituição expressos? Você tem lá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Tá? Então era assim que eu fazia. Tá? Então esse é um exemplo que você pode ilustrar da maneira como eu fazia. Eu não fazia texto corrido. Tem pessoas que vai fazer esse processo e aí transcreve praticamente a aula, né, no caderno. Também não faz o menor sentido. Já está lá, já está no slide, já está no PDF. Não precisa fazer isso. A ideia é que naquele momento de construção você tenha atenção naquilo que você está escrevendo, mostrando para você mesmo: isso aqui é importante, isso aqui eu preciso memorizar. Tá? Então, assim, eu vejo a ideia do caderno interessante para isso. Eu fiz bastante isso. Agora, David, você revisava o seu caderno? Não. Eu não revisava o meu caderno. A menos que eu errasse uma questão, eu voltava lá, que nem a ideia lá do mapa mental. Revisava, ia ver o gabarito, ok, entendi, e voltava. Porque na hora que eu lia lá, eu retomava um pouco daquele momento que eu escrevi, daquela atenção. Mas apenas nisso. Tá? Não ficava focado, não fazia ciclo em relação à revisão, porque muitas coisas você já vai pegando e são simples de entender. Desde você marcava o PDF lá, grifava em amarelo, realçava o que estava dizendo ali, também não. Por quê? Porque muitas vezes até os PDFs hoje em dia já vem marcado aquilo que é mais importante. Já vem em negrito, então assim, já não precisa, tá? E qual é a ideia desse negrito? É que quando você fosse ler novamente, aí já tivesse tudo marcadinho, tá? Então facilita você revisar. A ideia seria isso, a ideia é legal, mas volta também para aquele problema de que você revisa coisas que você já entendeu. Tá? Existe uma maneira de eliminar isso, eu vou te falar no final. Fique tranquilo aí, tenha só um pouco de paciência que eu vou explicar. Mas a grosso modo você já entendeu. Por que a revisão tradicional ela não é eficiente? Porque você revisa coisas que você já entendeu, que você já estudou, de que não são difíceis, tá? Qual é o princípio? Agora vamos falar sobre o Anki, né? O Anki tem uma ideia interessante, tem um princípio interessante. Qual é a ideia do Anki? O Anki é um aplicativo em que você pode fazer flashcard de forma digital, e aí você pode, por exemplo, criar perguntas, e aí vem lá o flashcard, você cria, sei lá, 90 perguntas. Por exemplo, vamos entender o princípio da coisa. Você criou 90 perguntas de direito constitucional. Ok. E aí você fez lá, pergunta, resposta.
Então ele vai aparecendo para você os flashcards das perguntas. E aí você tem que saber na sua cabeça se você sabe a resposta ou não. Aí depois você pede para virar o cartão. Se você tiver acertado, aí você marca lá que acertou, certo? Você marca que acertou, ok, e passa para o próximo cartão. Ao final desse processo, o algoritmo ele vai entender quais são aqueles cartões que você tem errado com mais frequência, quais são aqueles cartões que você acerta com muita facilidade, para que você apenas veja de forma mais frequente aqueles que você ainda está errando. E aqueles que você já consolidou na sua cabeça, eles vão demorar a aparecer para você. A ideia do Anki é uma ideia incrível, eu acho que é dessa maneira que você deve estudar. E aí você deve estar me perguntando, David, ok, então assim, como é que eu faço? Então o Anki é uma boa opção? Peraí, vamos com calma, né? Vamos com calma. Eu acho o princípio do Anki interessante, mas eu não usei o Anki, tá? Eu usei o princípio que está por detrás do Anki. David, você acha que o Anki, você acabou de falar que ele é muito interessante porque ele tem esse algoritmo, isso é mais o quê? Eu acho ele interessante, só que para você colocar todos esses cards vai demorar muito e você tem que estudar, entendeu? Então assim, eu estou buscando aqui fazer com que você tenha um estudo eficiente. A minha ideia é essa. David, então assim, qual é o jeito mais eficiente de revisar? Porque você acabou de falar que caderno não é tão eficiente, que o mapa mental não é tão eficiente, que usar o Anki para construir os baralhos de memorização não é tão eficiente, então como é que é eficiente de fato? Eu vou falar como eu revisava de fato. Tá? Então assim, presta atenção no que eu vou te falar. Existem 3 formas que eu usava para estudar, para revisar as matérias que eu estudei, certo? Existem alguns momentos, né, no mundo dos concursos, como eu falei. Está começando a estudar, não tem nem muito o que revisar. Ok, né? Está conhecendo conteúdos novos. Mas quando chega perto da prova, com 2 semanas de prova, você está naquela reta final, é muito difícil assim, você estudar coisas novas naquele período. Tá? Eu me focava bastante em revisar, e agora entra a questão, né? Em revisar aquele conteúdo que eu estudei. E como é que é a revisão? Eu revisava por questões. Porque questões é a melhor maneira, de longe, para você fazer revisão. Porque são as questões que vão te mostrar aquilo que você ainda não memorizou. São justamente as questões. Você vai lá, faz um rol de questões, pega um assunto, um tópico, acerta 70%, e aí você identifica. Né? Hoje em dia as plataformas dizem para você, olha, você está errando nesses tópicos aqui. Aí você pode colocar lá um tópico e fazer questões daquele tópico. E aí, a partir do momento que eu percebia qual era a minha deficiência em relação àquela matéria, aí sim eu revisava. Eu acho que essa é a maneira mais inteligente de se fazer. Porque eu vou lá, faço várias questões de direito administrativo e erro bastante em licitação. Então, meu calcanhar é em licitação. Eu acertei muitas questões de direito do servidor, de estatuto do servidor, de processo administrativo federal. Eu vou revisar de novo, vou pegar o meu caderno para revisar, vou ver o mapa mental de direito de processo administrativo federal, se eu estou acertando várias questões, isso não faz o menor sentido. E a ideia do caderno acaba te fazendo fazer isso. A ideia do mapa mental acaba te fazendo fazer isso. Porque as pessoas pensam que não, porque eu estou vendo ali, está entrando no subconsciente, eu estou vendo várias vezes, só que ele não sabe que aquilo ali é importante. Sabe quando é que ele sabe? Quando você vai lá e faz a questão e erra e fica indignado porque você estudou aquele assunto e você não memorizou. Essa indignação faz com que você vá lá com muito mais sangue nos olhos para ver aquela matéria e nunca mais errar aquela questão. Você, quando está comprometido com os seus estudos, você errar uma questão que você sabe, é uma sensação tão desconfortável que você não erra mais. Você fazer isso em prova ainda, você considerar fazer isso em prova, errar uma questão em prova real, e aí que você não esquece mesmo. Eu não esqueço as questões que eu errei em prova por falta de lembrar do assunto. Você pode errar por outras questões, né? Tipo, você não olhou com atenção, você não viu um não que estava ali, pediu o incorreto. Tudo bem, isso aí você pode até se perdoar, né? Foi uma falta de atenção, tem mais a ver com experiência de prova do que do assunto. Agora, você errar um assunto que você estudou, que você prestou atenção, que você muitas vezes até anotou no seu caderno durante o processo, né, de estudo,
aí realmente é uma coisa revoltante. Então, assim, essa revolta faz com que você faça uma revisão muito mais inteligente. Então, quando eu errava um assunto, eu voltava, seja no caderno que eu fiz rapidamente, seja no mapa mental que eu guardei, seja até mesmo assistir a videoaula de novo, daquele tópico específico, para eu não errar mais questão. As questões, elas vão te revelar os assuntos que a banca considera mais importantes para aquela temática. E aí volta a questão do porquê revisar o seu caderno não é tão eficiente. Porque no seu caderno você vai guardar tudo. Você vai estar guardando tudo lá. Tá assistindo a videoaula, né? Como eu falei para você. Eu considero que você anotar durante a videoaula é para se manter atento em relação à aula e não necessariamente para revisar. Mas você vai anotar tudo. Você não sabe o que é mais cobrado. Então você vai anotar tudo. Tá? Você vai fazer um mapa mental, você vai fazer um mapa mental de coisas que normalmente quase nunca é cobrado. Você vai fazer isso. Você vai grifar o seu PDF, a sua apostila, você vai grifar coisas que normalmente nem são cobradas. E pode ter certeza, em qualquer disciplina do concurso, qualquer disciplina você pode pegar, o que cai na prova é 20% de todo aquele edital que você viu, de todo aquele edital que você estuda. É 20% que se repete, que está lá distribuído em 80% da prova, que é o princípio de Pareto, né? 20%. Como é que você vai saber esses 20%? Fazendo questão. Porque a questão, ela é a vida real, tá? É a questão que demonstra isso. Então, se você tem que revisar alguma coisa, é esses 20% que cai em prova. E a melhor maneira de revisar é fazer questão. Então, eu fazia diversas questões na plataforma de questão. Eu assistia videoaulas de resolução de questões, porque parte do mesmo princípio, e o que eu achava legal é que o professor ele vai expandir um pouco mais aquele assunto e vai te dar o raciocínio necessário até para responder outras questões que você nem sequer estudou. Aconteceu muito isso comigo. Então, assim, quando você parte de uma frente, né, assistindo, fazendo, estudando várias questões de direito administrativo, vai chegar uma hora em que você entendeu, você tem um raciocínio do direito administrativo. Você tem um raciocínio do direito constitucional, depois de estudar muito o direito constitucional. E se você estuda para aquela banca específica, você já entende até mais ou menos a lógica deles de questão. É por isso que eu vejo que questão é a chave da aprovação. Foram as questões que me aprovaram, tá? E por que as pessoas normalmente fogem de questão deles? Porque fazer questão é uma coisa que gasta energia. Gasta energia porque você vai estar lá e você vai ser confrontado em relação aos seus conhecimentos, e às vezes você erra as questões, é natural, e você fica desanimado, pô, eu tô errando muita questão. Eu gostava de errar a questão depois de um tempo que você estudou. Por quê? Porque a questão, ela vai te revelar aquilo que você ainda não sabia. Por isso que é legal fazer questão. Às vezes eu ia fazer uma bateria de questão e acertava 80% das questões, eu não ficava feliz. Nossa, acertei 80% das questões. Isso quer dizer que eu não evolui muito naquele assunto. Talvez tenha outro assunto que eu deveria fazer questão, que eu deveria errar 50% para entender esse assunto aqui, pode me pegar. Porque se ele vier na prova, eu vou perder essa questão. Entendeu? Então, assim, as questões, elas te revelam aquilo que é mais importante na prova. As questões, elas te revelam o que você realmente precisa revisar. E essa revisão não é engessada. Não é necessariamente o seu caderno, não é necessariamente o seu mapa mental. Às vezes pode ser a videoaula, às vezes pode ser só fazer um pouco mais de questão. Tudo é relativo. E você vai percebendo isso fazendo questão. Você já testou esse método? Você já fez isso alguma vez? Né? Eu acredito que você conseguiu entender qual é o princípio da revisão. Se eu pudesse finalizar esse vídeo aqui, resumindo toda essa história que eu falei, é o seguinte. As revisões tradicionais, elas não funcionam porque você revisa coisas que são em excesso, você revisa coisas que não caem com frequência em prova, você revisa coisas que talvez nunca caia na sua prova. Mas quando você faz questão, você consegue perceber o que é o mundo real, o que é cobrado, como é cobrado e o que você precisa aprender, ou seja, o que você precisa revisar para poder acertar aquela questão no futuro. Ah, David, mas eu conheço pessoas que usaram revisão normal e passaram. Eu conheço pessoas que revisaram por mapa mental e passaram. Você vai conhecer pessoas que dizem diversas coisas e não, elas estão falando a verdade. Aquela é a verdade delas, tá? E tá tudo bem,
O que é que eu acredito? Eu acredito que elas em algum momento, aqueles 20% estavam lá naquela revisão delas. E aí a bagagem, a história, enfim, tudo isso aí fez com que ela conseguisse ter o saldo necessário, digamos assim, para ter aquela aprovação. Tá? Então, assim, comigo foi assim, usando esse princípio. Tá? De qualquer maneira, o que é que eu recomendo para você? Teste. Vá lá, se você acha que é interessante resumir, vá lá, faça um resumo e faça um ciclo. Teste. Tá? Eu sempre também vou falar para você, o que importa é o que funciona. Tá? Não é porque eu estou dizendo para você que Anki é trabalhoso, então assim, é melhor você fazer outra coisa, que você não vai fazer. Tá? Então assim, você faz aquilo que você julgar que é interessante. Eu estou falando coisas que eu testei e para mim não fizeram o menor sentido e eu não consigo recomendar uma coisa que não fez sentido para mim. Tá? Em que eu entendo caminhos mais eficientes por esse raciocínio que eu falei para você. O que importa no final das contas é passar na prova, o que importa no final das contas é passar no seu concurso, o que importa no final das contas é colocar o seu nome lá no Diário Oficial da União. Tá? Então bota hashtag Bora Passar, se inscreve nesse canal, liga o sininho, porque esse canal está cada vez maior e eu vou lançando mais vídeos sobre os assuntos que vocês colocam aqui. Então assim, eu queria saber de vocês, como é que eu posso ajudar vocês, quais são as dúvidas que vocês têm em relação a concurso, coloca aqui nos comentários que eu quero saber para a gente gravar novos vídeos, tá? Compartilha esse vídeo com outras pessoas que estão estudando para concurso também, que eu tenho certeza que esse aqui é um dos vídeos mais importantes do canal. Então aqui tem uma chave que vai desbloquear a sua aprovação. Tamo junto, até depois da sua aprovação. Até mais!